Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje estou começando aqui uma nova série de construções baseadas nos signos astrológicos. Essa é a mansão de Capricórnio, já vou falar mais dela um pouquinho, tá? E por que eu resolvi fazer isso. Mas antes eu vou pedir para você que é novo aqui no canal, tá? Se é a primeira vez, o primeiro vídeo que você tá vendo o meu aqui, eu já vou pedir para você considerar ajudar o canal a crescer. E como é que você pode fazer isso? Se inscrevendo aqui no canal, tá? Deixando um like para esse vídeo e comentando para criar engajamento. Assim o YouTube entende que o conteúdo é legal, que você gosta do conteúdo e começa a recomendar então os vídeos para mais pessoas, e dessa maneira o canal cresce e atinge aí mais pessoas no YouTube, tá? Gente, então é isso, por favor, se você está assistindo o vídeo, se inscreva, tá? Dá essa força, porque pra gente que é criador de conteúdo ajuda demais, tá bom? Bom, então vamos lá. Por que eu tô fazendo isso? Bom, eu quando iniciei o canal, gente, os primeiros vídeos que eu fiz foram da série astrológica, né? Eu fiz os 12 signos, só que o canal era bem pequenininho, ainda é minúsculo, né? Mas no começo era bem pequeno mesmo, tinha pouquíssimos inscritos. Então esses vídeos tiveram poucas views, e são casas assim que eu adorei fazer, são muito lindas, né? E também porque é um assunto, gente, que eu amo, né? Que é a astrologia. Então, para aqueles que ainda não sabem, que são novos aqui, ou que não acompanham meus vídeos aí lá desde o começo, eu estudei astrologia durante muitos anos, eu tenho até diploma de astrologia. Eu nunca trabalhei como astróloga, mas eu sempre usei astrologia na minha vida, né, particular, e eu sou extremamente interessada, eu amo de paixão astrologia e nunca parei de estudar, na verdade, astrologia. Eu tenho aqui planos até de fazer um canal sobre astrologia, tipo um curso ensinando, né, dando noções e tal, mas enfim, então eu resolvi revisitar essas casas, né, que eu fiz lá no começo do canal. Eu já tirei todos aqueles vídeos, não estão mais no canal, gente, porque estavam muito ruins. Mas, então eu vou refazer todos. E eu comecei por Capricórnio, porque é meu signo, tá? Então eu vou aqui me beneficiar e começar a falar de Capricórnio primeiro, tá bom? Então vamos lá. Capricórnio é o 10º signo do zodíaco, regido por Saturno, é um signo de terra e é um signo cardinal. As cores de Capricórnio são as cores mais escuras, tipo preto, marrom, azul marinho, cinza, ou seja, são cores neutras para o escuro, tá? O Capricórnio representa o que exatamente, gente? Eu não vou falar aqui de capricornianos, pessoas com sol em Capricórnio, tá? Eu vou falar do simbolismo do signo de Capricórnio. Então, todo mundo tem Capricórnio no mapa, em alguma área da vida, né? Esse signo vai atuar e vai ser ativado, né, por energia de planetas e tudo mais, porque todos nós temos os 12 signos na nossa vida, né? Então, eu vou falar aqui do simbolismo de Capricórnio, tá? Então, Capricórnio simboliza o quê? Simboliza o trabalho duro, a responsabilidade, simboliza
os objetivos e metas que a gente tem, geralmente relacionados à carreira e profissão, tá? Então, as pessoas com Capricórnio muito forte no mapa, elas são pessoas extremamente focadas nesses assuntos. São pessoas que gostam de trabalhar, detestam pessoas preguiçosas que não gostam de fazer nada ou que procuram atalhos para fazer as coisas, tá? O capricorniano tem aquela síndrome por ser correto, tá? Ele não gosta de fazer muita, sabe, coisas ilícitas ou coisas para os fins justificam os meios. Não, o capricorniano, ele gosta de, sabe, fazer toda a jornada para chegar lá no cume, no topo, né? Que é o local que ele sempre procura na vida dele. São pessoas extremamente ambiciosas, tá? E eu não estou falando aqui de ambição, simplesmente de dinheiro e material. A ambição capricorniana é aquela ambição de ter sucesso em qualquer coisa que ele se proponha a fazer. Então não é só uma ambição material, apesar de ser sim um signo muito materialista, preocupado com dinheiro. Por quê, gente? Porque Capricórnio é um signo que ele precisa de segurança e estabilidade na vida. E se é o dinheiro que traz essa estabilidade e segurança, então ele vai sim atrás do dinheiro. Se fosse outra coisa, ele iria atrás dessa outra coisa, tá? Então, assim, capricornianos gostam de dinheiro. Quer ver um capricorniano feliz? Mostra uma notinha lá de R$100 para ele, que ele vai ficar feliz. Olha, melhor humor na hora. Sinceramente. Melhor humor na hora. Quer me ver doida e olhar o saldo da minha conta, gente? Nossa, me deixa muito baixo astral. Não tem jeito. Então, assim, no geral, são pessoas que realmente gostam disso, tá? De dinheiro. Quem não gosta, né, gente? Mas é que o capricorniano gosta um pouquinho mais. E o capricorniano também, ele preza mais pela qualidade do que quantidade, tá? Então, se ele for comprar um produto, ele prefere pagar o dobro numa coisa de boa qualidade, que vai durar muito tempo, do que pagar, sabe, super baratinho num treco que ele vai usar um mês e já vai quebrar, estragar e ele vai ficar sem de novo. Então, ele realmente prefere qualidade sobre quantidade. São pessoas que prezam a tradição, eles gostam de seguir as tradições familiares, sabe? Não porque ele seja, assim, porque Capricórnio, eles são, assim como o Touro também tem um pouquinho disso, se a coisa tá funcionando daquele jeito, ele não vai ficar mudando ou pensando em outras coisas para fazer, sabe? Ele vai continuar fazendo daquilo. Então, por que você faz isso? Porque minha avó fazia, porque minha mãe fazia, então eu faço também. É mais ou menos por aí, tá? Quando eu falo em termos de tradição. Que mais? São pessoas que têm um senso de humor. Poucas pessoas falam disso, mas os capricornianos são pessoas extremamente divertidas. Só que, gente, eles têm um senso de humor peculiar, tá? O capricorniano, ele tem um senso de humor seco, muito irônico, né? Trabalha demais com sarcasmo, com ironia. E, assim, a gente tem muitos comediantes de Capricórnio, né? Surpreendentemente, nós temos aí Jô Soares, era capricorniano, Renato Aragão é capricorniano, Whindersson Nunes é capricorniano, o Jim Carrey é capricorniano. Então, assim, a gente tem uma quantidade até razoável de pessoas que são da área de humor, que são capricornianos, porque realmente são pessoas muito engraçadas, se você entender a piada, tá? É mais ou menos por aí. A gente brinca, né, que o capricorniano, ele é o Benjamin Button. Não sei se vocês assistiram esse filme do cara que nasce velho e vai ficando novo, né, que a vida dele é ao contrário, com o Brad Pitt até. É um filme muito bonito, um filme muito legal, mas e que retrata muito o que é o capricorniano. O capricorniano, quando jovem, ele tende a ser muito responsável para a idade, gosta de andar com pessoas mais velhas, eles são muito maduros para a idade que tem. E geralmente, apesar deles serem mais jovens, às vezes eles são as pessoas que tomam conta da família mesmo, sabe? Assim, são aqueles que trazem, que colocam as coisas em perspectiva, com qual a família conta.
Então, são pessoas extremamente responsáveis quando jovens, têm essa coisa do velho ranzinza. E conforme ele vai envelhecendo, ele vai se permitindo se soltar um pouco mais. Então, os capricornianos de mais idade são pessoas que já se realizaram, que já estão de bem com a vida, né? Que já conquistaram o que tinham que conquistar, ou já se conformaram com as coisas que não conquistaram. Então, elas estão legal, elas estão de bem, sabe? Então, elas se permitem, né? Agora sim, se soltar, rir, serem mais leves, né? Mais divertidos, menos responsáveis, mas enquanto são jovens, enquanto estão nessa jornada realmente da busca, da conquista, são pessoas sérias, tá? São pessoas sérias, são pessoas que, como regidas por Saturno, né, que é o deus do tempo, extremamente preocupadas com o tempo, não tem tempo a perder, sabe? Tudo para o capricorniano, ele pesa se não vai ser uma perda de tempo para ele ou para as outras pessoas. Eles são pontuais, porque eles não gostam de fazer os outros esperarem, então eles não gostam de fazer as pessoas perderem tempo, nem eles perderem o tempo deles, né? São extremamente realistas, são pessoas que realmente vão mandar real para você, sabe? Não pergunte para o capricorniano se você acha que você tá gordo ou magra, porque ele vai falar a verdade, tá? Porque ele não tem muito esse tato social, não. O Capricórnio, ele é bem estranhão, assim, né? As pessoas até falam que ele é muito frio, porque o capricorniano, como ele é muito realista, ele estraga o prazer dos outros mesmo, né? Então, se você vem contar uma história e um plano mirabolante que você tá vendo que não vai dar certo, o capricorniano fala, mano, isso aí não vai dar certo. Pra que você tá gastando energia com um negócio que não vai acontecer? Então, gaste seu tempo e sua energia com algo que possa se concretizar, porque para Capricórnio tem que ser tudo concreto, as coisas têm que acontecer. Tá? Tem que se concretizar. Essa coisa de ficar na abstração não é muito a praia do capricorniano, não. Então, as pessoas falam que capricorniano é super frio, né? Ranzinza, tal. Não é isso, né? E quanto a ser frio, gente, não é por aí, tá? Os capricornianos, eles amam muito, eles têm muitos sentimentos. O problema de Capricórnio é que ele não demonstra, porque demonstrar sentimento para nós é um sinal de vulnerabilidade, tá? Então, é difícil a gente falar dos nossos próprios sentimentos, é difícil a gente chegar a um acordo internamente com nossos próprios sentimentos, porque, né, nós somos pessoas tão lógicas, racionais, tão em controle de tudo que a gente faz. Como é que pode um treco assim que a gente não sabe lidar muito, né, desestabilizar tudo que você tem internamente? Então, é complicado, tá? Capricorniano é complicado. Se você gosta de algum capricorniano, tal, fim, aí, olha, tenha paciência, tá? Porque é complicado, mas uma vez que a coisa rola, o capricorniano é extremamente fiel, e até com os amigos também, são pessoas de poucas amizades, mas os amigos que eles têm são amigos, assim, para sempre, que ele considera, né? Você pode contar com o capricorniano aí para o que for, porque eles vão estar sempre lá prontos para ajudar, tá? No que ele pode, no que ele puder fazer, que tiver alcance, o capricorniano faz. E porque são pessoas extremamente leais, e no plano sentimental também, tá? Então, assim, trair um capricorniano, gente, nossa, é um golpe muito duro. Dificilmente o capricorniano supera. Então, gente, em conta de todas essas características, eu fiz essa casa, essa mansão, porque representa essa ambição material do capricorniano, todo o conforto que ele procura numa casa, e é uma casa que tem de tudo, né? Que é o sonho do capricorniano, não precisar ficar, sabe, indo para academia, de lá para cá, de cá para lá, ter tudo no lugar só para ele não perder tempo. Então, aqui a gente tem o escritório, tem a sauna, tem a diversão, tem tudo, né? É uma casa decorada com as cores, né? Então aqui a decoração tá no marrom, no preto, no cinza, nas cores escuras misturadas com as claras, com as cores neutras, tá? Sofisticação, que é uma coisa também que o capricorniano gosta bastante, tá? E então essa casa, ela tá aí, que ela representa tudo isso que aquele capricorniano que chegou no topo ambicionava, tá? Bom, gente, então é isso aí.
É uma coisa bem, assim, superficial, né? Só para ter uma ideia, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da casa, tá? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal também para me ajudar. Lembra que eu sou capricorniana, eu quero que o meu canal cresça. Então me ajudem a atingir esse objetivo, tá? E, gente, é isso aí então, por enquanto, tá? Um beijão para todos vocês. Até o próximo vídeo. Qual será o próximo signo que vai pintar por aqui? Não sei, né? Então, até o próximo vídeo, gente. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau.